Olá, pessoal. Que bom a gente junto aqui. Obrigado por vocês terem vindo. Parar um pouquinho, eu passei aí pela feira para me ouvir. E eu fiz uma palestra com muito carinho para vocês de um tema que eu gosto muito de falar, que é empreendedorismo na área de saúde. Agradeço toda a equipe pelo convite, a todos pelo empenho para essa palestra acontecer e, claro, vocês que estão aqui, que fazem toda a diferença. É muito interessante trazer esse tema e pensar no quanto as coisas mudaram. Eu tenho 21 anos de formado, eu tenho 43 anos e vi muita coisa durante esse tempo. Eu me formei lá em 2001 e muita coisa mudou de lá para cá. Antes, o nosso trabalho era muito diferente. Eu nunca fui incentivado a empreender. Eu não venho de uma família de empreendedor. Meu pai trabalhava na roça, como diz lá em Minas. Minha mãe é professora. Nunca tive essa coisa de empreendedorismo, esse incentivo. Mas eu venho da escassez. Eu venho de uma família, a gente fala humilde. Humilde não é humilde, pode ser rico, né? Pode ser milionário e ser humilde. Eu venho de uma família pobre. E isso foi uma bomba propulsora para que eu sempre fizesse algo diferente. Diferente do que eu queria para minha vida. Então eu sabia que eu não queria morar lá naquela cidade de 9 mil habitantes, no sul de Minas, que eu não queria conviver naquele núcleo. Não que eu não gostasse, eu amo. Só que não era o que eu queria para o meu dia a dia. E eu sempre gostei de cuidar de mim, sempre fui uma pessoa preocupada com a minha imagem. Então, desde criança, eu andava arrumadinho. Eu lembro que eu falava para meu pai falava assim, posso te dar um tênis. Qualquer coisa que você quiser além disso, você vai ter que trabalhar. Eu entendi o recado, comecei a trabalhar novinho, vendia picolé na rua, 9 anos eu vendia picolé na rua. E naquela época, eu já contei isso em algumas vezes, tem até um vídeo meu no YouTube falando disso, eu vendia picolé, só que assim, a cidade tem 9 mil habitantes, certo? Todo mundo conhecia todo mundo. E acabava a aula, sei lá, 12:30, ia todo mundo, a molecada toda, tinha 50 carrinhos de picolé. A gente pegava o carrinho e todo mundo ia vendendo. Eu encontrava os outros menininhos que vendiam picolé lá, olha fulano, cada um vendendo o seu, na cidade. Cidade assim, só ladeira. Aí, o picolé era o mesmo e a gente estava vendendo ao mesmo tempo. Por que alguém ia comprar o meu picolé? Sendo que o meu picolé era igualzinho o de todo mundo. Inclusive, era o mesmo preço. Aí eu falei, tem que fazer uma coisa diferente. Primeiro, padronizei o horário que eu saía e as ruas que eu passava. A molecada era meio aleatória, ia para qualquer lugar, onde vinha, tem uma muvuca lá de jogo, eles iam lá para a porta do jogo, eu não passava nem perto do jogo. Tá tendo uma festa junina tal, ia tudo lá para a festa junina. Eu não ia. Povo, mas você não vai? Ela tá cheia de gente. Não, minha rota é outra. Eu ia, e quando eu passava, sempre no mesmo horário, a pessoa saía e falava, Luciano, você demorou hoje? O que aconteceu? Eu pensava, já tenho um cliente. A pessoa comprava meu picolé. O que a pessoa faz que vende? Vende picolé e vai embora correndo, porque quer vender mais. Porque a gente ganha por produção. Ganhava por produção. Aí, eu vendia minha picolé, a pessoa comprava, eu ficava lá esperando. Aí, às vezes, ela levava, você vai comer? Como tá esse picolé? Meio doce. Esse picolé já não tá bom, não, tá muito doce. Eu, é. Aí eu voltava lá para a sorveteria e falava, Anísio, o homem chamava Anísio. Anísio, falaram que o picolé tá muito ruim, tá muito doce. É? Quem? A costureira lá da esquina, fulana. No outro dia ele me dava um picolé mais doce, menos doce e quase nada sem doce. Aí eu levava e falava, que ela comprava todo dia, mesma hora. Eu falava, peguei um picolé para você. Veja se tá bom agora. Ela, Luciano, capaz, pega. Eu falei, pega, experimenta. Aí ela pegava o picolé e experimentava, esse tá bom, hein? Ganhei minha cliente, ganhei meu patrão. Porque eu levava aquilo de volta para ele.
Só que, para as pessoas entenderem que era eu que estava passando, que não era um outro moleque, eu gritava diferente. A molecada gritava assim, ó, olha o picolé, olha o picolé. Eu falei, não vou gritar assim. Eu gritava assim, picolé. Todo mundo olhava e falava, gente, dá uma... Tá, esse menino doido, o que é isso? Mas todo mundo sabia que era eu. Então eu dei uma identidade a algo que era tudo igual. Eu tinha uma clientela de algo que tinha o mesmo preço. Por quê? Porque eu ouvia, eu prestava atenção, eu dava atenção, eu fazia a rota, as pessoas sabiam que elas podiam contar comigo naquele horário, o povo gostava de almoçar e chupar um picolézinho, ou quente demais na conta, gostava de chupar um picolé de tarde. Isso para mim foi muito marcante. Ali começou o negócio. E numa cidade muito pequena, a gente não tem muitas oportunidades. A gente faz tudo a mesma coisa, não tem oportunidade de trabalho. E aí, eu não sei se alguém aqui é do sul de Minas, do interior de São Paulo, que já viram como é feito muda de café? Muda para plantar o pé de café? Então, um saquinho preto vende assim de 1.000 unidades. Aí você abre saquinho por saquinho, enche de terra. Aí você monta o canteiro inteiro. Aí depois que o canteiro, todo mundo encheu todos os canteiros, vem a etapa de plantar, semente por semente, depois cobre com a palha e vai aguando até o brotinho sair. Só que essa parte de encher o saquinho é uma parte muito trabalhosa, e era molecada que fazia. Toda criançada na minha época trabalhava, não era precoce, era que era normal, entende? Se a gente quisesse algum dinheiro que fosse, a gente tinha que trabalhar. Não é igual hoje. Hoje, acho que se uma criança fizer uma coisa dessa, o pai vai preso. E eu fazia. Era normal. E eu sentava lá, naquele canteiro, aí despejava assim uns 3 carrinhos de terra, sentava com a perna aberta assim, a terra no meio, e ia saquinho por saquinho. E a gente ganhava a cada 1.000 saquinhos enchidos. Enchia-se 1.500, 1.600, quem era muito bom, enchia 1.800. Aí eu falei pro meu pai, pai, eu quero encher saquinho, eu vou lá no viveiro do fulano. Fui lá, fiquei olhando para ver a molecada encher. Eles usavam um funil de formato de funil, largo em cima, fino embaixo. Aí eu fiquei olhando, eles enchiam assim de terra, enchiam o saquinho e dava 6, 8 socadas assim no saquinho. Tum, 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 e punha. Eu voltei encafifado, falei, pai, não tá certo isso. O jeito que eles estão enchendo, perde força a hora que a terra vai cair. Aí eles têm que ficar batendo. Então tá errado. O funil tem que ser da mesma largura, ele tem que ser um cilindro. Não dá pra ser desse jeito. Ele, Luciano, mas como é que você vai encaixar o saquinho? Justamente a boca é fina, pra você encaixar o saquinho mais fácil. Eu falei, pai, é só treinar. Pega um saquinho que é exatamente do tamanho da boca do funil e a gente tem que treinar para encaixar esse saquinho. Aí eu peguei o funil, peguei sabe, tipo Rexona, daquele cilindro, só que não era Rexona, era um negócio que chamava Lepecide, de matar bicho de vaca. Aí eu peguei lá um vidro de Lepecide, um pote de Lepecide que estava no lixo de uma casa agrícola. Falei, pai, passa isso no esmeril. Não sei se você sabe o que é esmeril, lixa para não rasgar o saquinho. Aí cortou, passou no esmeril, lixou e tal. Fui embora com o funil. Peguei uma meia dúzia de saquinho lá no viveiro do meu primo e passei a madrugada ensaiando e contando quantos segundos eu ia gastar para encaixar o saquinho no funil. Nossa, no começo não entrava. Falei, não era certo isso. Falei, não, tem que ser mais rápido. De repente, fazia isso. Já entrava o saquinho no funil, fazia assim, dava uma socada. Porque quando eu fazia isso, a força do meu braço já impulsionava a terra para fora, para baixo. Aí você dava uma batidinha e põe o saquinho. Primeiro dia que eu fui encher o saquinho, eu enchi 5.800 saquinhos. Faltou dos 200 para 6.000. Me conformava. Porque a gente só ganhava, aí tinha que juntar os 800 com outra semana, a gente ganhava por semana. Eu sou um gênio? Nada. Eu sou muito melhor que os outros? Não. Eu só pensei um pouco diferente. Aí o dono do viveiro foi lá, assim, com o pé, assim, batendo o pé. Ué, o que aconteceu aqui? Porque eu tava lá na frente, todo mundo começava junto no canteiro. Cada um no seu canteiro. E eu fui lá pra frente. Ele foi apertando, tirava do meio, tirava da beirada, para ver se eu não tinha feito alguma coisa de má fé.
Ele pegou e falou, nossa, mas tá durinho, tá certinho, o que você fez? Eu falei, funil, esses funil de vocês é muito ruim. Aí chamei a molecada toda, todo mundo, tinha uns 10 moleques, falei, funil é esse aqui, gente. Eu vou trazer para vocês amanhã. Lá em casa tem esmeril, tem as coisas, meu pai vai fazer. Fui lá, peguei um monte de latinha, levei para cada um, claro que eu não ia dar, cobrei R$10, tipo, era R$10 cada um por funil, dei funil pra molecada e todo mundo encheu 5.000. É porque eu era muito bom enchedor de saquinho? Não, era igualzinho os outros. Aí todo mundo passou a fazer uma coisa, encheu a mesma quantidade, e aí ficou bom para todo mundo, porque a gente acabava um viveiro rápido, ia para outro, a gente trabalhava muito mais, ganhava muito mais todo mundo. Foi incrível, a gente movimentou uma... Aí naquele momento eu falei assim, eu acho que eu nasci para esse negócio. O pensar de olhar para uma coisa aparentemente simples, né, óbvia, e botar uma energia diferente naquilo. Pensar no universo de possibilidades. Assim eu sou na minha vida. Então essa inquietude de tentar fazer melhor, que não tem nada a ver com cobrança, eu não fico me cobrando para fazer melhor. Curioso. Vamos tentar desse jeito. Isso me trouxe uma projeção profissional que reflete na minha projeção pessoal. Então hoje eu digo a vocês que grande parte do que eu faço na minha vida como empreendedor veio lá de trás. Veio da escassez, do medo de ficar daquele jeito que eu não queria. Isso passou. Não tem coitadismo. Chega de falar da infância pobrezinha. Conversa é outra. As coisas mudam, quanto mais a gente vai ensaiando, errando, acertando, mais coragem a gente tem para fazer diferente. E na minha profissão, eu sou nutricionista, nós nunca fomos incentivados a empreender. Pelo contrário, a gente é incentivado a fazer filantropia. Imagina que absurdo fazer isso, fazer aquilo. E desde o começo, eu sempre valorizei o que eu fazia e sempre cobrei algo mais por aquilo. Sem me preocupar com o que o outro fazia. Por quê? Porque eu sabia da minha entrega. A única coisa que a gente tem que ter certeza quando a gente vai fazer qualquer coisa diferente na nossa área é ter certeza da nossa entrega. Enquanto você não tem certeza do que você entrega, você não vai ficar à vontade nem em cobrar. Se você ficar assim, não posso aumentar, não posso cobrar por isso, é porque você não tem certeza da sua entrega. A sua insegurança no que você está entregando está te travando. Então você tem que ter muita firmeza no que você entrega, sem importar com o que o outro fala, com o que fala. Eu nunca perguntei para ninguém, eu vou fazer isso, o que você acha? Nunca. À medida que a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai tendo consultores aí que são amigos. Que eu falo, pensei nisso, o que você acha? Isso, não faz isso não, uma fria. Ou bom demais na conta, não sei o quê. Então, naturalmente essas coisas vão acontecendo. Mas na maioria das vezes, a gente não vai ser muito incentivado. Tá? Na maioria. E justamente das pessoas que estão mais próximas. Então não cobre e não espere isso de outra pessoa. Espere de você. Posso dizer isso com toda experiência do mundo. E no final, dá certo. Vamos lá que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Onde eu aponto mesmo? Tá lá, né? Tô apertando, tá no verdinho, ligado, setinha para direita. Ele não tá querendo não. Foi você ou fui eu? Eita, boa. Algo muito importante que a gente tem que pensar, antes de pensar onde você quer chegar, é você saber onde você está. Então essas reflexões são reflexões que eu faço. Não existe método nenhum no que está aqui. Isso é uma palestra orgânica, de algo que eu tenho a dividir com vocês. Meus pensamentos, minhas reflexões. Onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu preciso para chegar lá. Só que estabelecer muito bem os indicadores de progresso, porque muitas vezes a gente vai indo para o caminho errado sem perceber. E a gente é insistente demais e acha que mudar é desistir. Mudar não tem nada a ver com desistir. Se você mudou de área, você não desistiu de nada. Você recalculou a rota. Se você mudou de estratégia, você mudou a rota. O que você tem para entregar? O que eu entrego? Quanto eu tenho para investir?
Em que eu vou investir? Qual é o meu valor? Qual é o valor do meu passe? Porque às vezes a gente não tem dinheiro para investir, ali tirar o seu dinheiro, botar ali, mas você tem um passe muito valioso. Qual é o valor do seu passe? Isso é muito importante, porque isso pode te aproximar de outras pessoas, que às vezes tem algo para investir, mas não tem aquele conhecimento, aquela base, aquilo que você tem. O que as pessoas querem? O que as pessoas precisam? O que elas estão dispostas a comprar? Todo mundo tem algo para vender. Todo mundo tem algo para vender. É uma mentoria, é um curso, é um não sei o quê, é um monte de nome que o povo arruma. Todo mundo tem algo para vender. Está errado? Não está errado. Só que o que você tem que você está vendendo tem que ser algo que a pessoa quer comprar. Ou se ela nem sabe que ela não precisa, você vai despertar esse interesse. Quais parcerias você tem que fazer? Quais são as pessoas que têm o mesmo propósito? Porque não tem nada na minha vida que eu tenha feito que eu não tenha algum parceiro. Porque tem coisa que eu não sei. Quando eu desenvolvi o Diet Smart, que é um sucesso, vocês sabem disso. Quem era meu parceiro? Quem foi meu parceiro de desenvolvimento? Um matemático da Universidade Federal, que era um professor colega, que é um gênio, e um aluno de 18 anos, que virou meu sócio. Tinha 18 anos, porque ele era genial. Nós somos sócios, nós três. Porque eu tinha uma ideia incrível, que era fazer aquele sistema, que vocês sabem que é incrível, só que eu não queria contratar alguém só para fazer e depois, se a pessoa fosse embora. E depois, se eu precisasse melhorar, que todo mês a gente melhora, todo mês a gente muda. A única forma é achar um parceiro que faça aquilo que eu não sei fazer. Eu não faço ideia das coisas que eles fazem. E assim foi para tudo. Assim foi para tudo. Qual que é o meu... importante, que tenha o mesmo propósito. Tá? Começou, você percebe que a pessoa não está na mesma sintonia, não dá certo. Mas vai que dá. Não vai dar. Não vai dar. Ou está na mesma sintonia ou não está. Não tem entrar pela metade. Não tem vou fazer só isso. Ou vamos todos juntos embalar a caixa e começar o negócio, ou não começa. Já tomei muitas decisões em cima disso. Né? Ouvi uma frase ontem que é fazer com amor. Se todo mundo não faz com amor, o negócio não sai da forma que deveria sair. Porque vocês vão ver várias técnicas de fazer o business plan, fazer isso, fazer aquilo, mas quem que vai botar amor e energia naquilo ali? Então não sai. Qual o meu diferencial? O que eu tenho de diferente? Quais são as inovações? O que eu posso fazer de inovação naquilo que eu estou fazendo? O que eu tenho que ninguém tem? Algo mágico? Não. O que eu tenho que vai despertar o interesse de uma outra pessoa que talvez ela não veja em outro? São tantas qualidades que vocês vão observar em vocês, que às vezes a gente fica um pouco recluso, com medo de mostrar, com medo de aparecer, com medo de julgamento. Tem isso não. Tem isso não. Se eu tivesse medo de julgamento, eu não estaria aqui agora. Porque o tempo inteiro, prego que se destaca leva martelada. E quem tem martelo acha que tudo é prego. Entende? Então, zero. Tá falando bem, tá falando mal, não tem problema. Deixa lá, teu nome tá ali. Tem que tomar cuidado para não levar pro pessoal, para ficar triste quando receber uma crítica. A gente está num momento muito dinâmico de mídia social, todo mundo às vezes lê alguma coisa que não é naquilo que a gente esperava, porque a gente bota uma energia linda para fazer uma coisa, aí você coloca lá, a pessoa vai e escreve uma frase pesada, negativa, que te deixa para baixo. Não pode ficar para baixo. Aquela energia ruim, aquele sentimento ruim é dela. Não pode chegar nem aqui. Quem dirá te pegar? Não pode, gente. Eu tenho mais de 1 milhão de pessoas ali. Eu lido com um mundaréu de gente todo dia e zero. Zero. Não tem isso. E eu raramente bloqueio. Raramente, porque eu quero que veja que eu faço mais sucesso ainda. Por que você não bloqueia? Não bloqueio de jeito nenhum. Só se faltar com respeito com coisa pesada, alguma coisa que, sei lá, 3 bloqueadas na vida, que eu fiz na minha vida. Mas você não tem medo de ficar vendo? Não medo de nada. Tá blindado. Deus está aqui, ó. Bota uma presença o tempo inteiro, não tem isso. Zero medo. E eu quero que veja mesmo, entendeu? Vai ficar cada vez mais mordido e mais apaixonado.
Porque hater é paixão, os haters são apaixonados, alucinados, vivem ali para te ver, para te criticar, mas aquela crítica é muito mais dele do que de você. Nunca pegue isso, de verdade, de coração, tá? Não fale isso da boca para fora, não. Vocês sabem disso. Numa construção de uma carreira, quando a gente pensa, independente da área, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: qual é a minha formação? O que eu investi nos meus cursos, nos meus estágios, no que eu estou fazendo na minha carreira? Minha carreira é uma carreira consolidada? Eu consolidei minha carreira num momento de escassez. Porque quando eu me formei, a coisa era feia. Para você conseguir alguma coisa, nossa, quem é nutricionista sabe disso, se formou há 20 anos. A gente trabalhava, o que mais tinha emprego era na produção, restaurante industrial, porque a clínica não era reconhecida. A gente era ajudante. O paciente ia por indicação para diminuir o colesterol. Quem se formou agora está usufruindo de algo que foi construído ao longo de muitos anos. Hoje ninguém pode reclamar, não. Pode reclamar, não. A não ser que não se coloque bem, mas a profissão é uma profissão que abraça muito. E na nossa época, na minha época pelo menos, era muito diferente. E hoje eu digo a vocês, mudou. E a gente tem que acompanhar isso. Mudou por quê? Porque a gente fez a diferença, a gente fez mudar, a gente se impôs positivamente, gentilmente, mostrando que a gente era importante. Só isso. Qual é o meu planejamento? Quem é meu público? O que eu quero trabalhar? Como que eu vou divulgar meu trabalho? A gente tem mídia social. Antes de eu divulgar meu trabalho, eu tinha que dar palestra, eu tinha que dar aula na pós-graduação, viajar esse mundão. Eu dava aula todo sábado, domingo, 20 horas por final de semana. Sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, para divulgar meu trabalho. Eu dei aula na pós-graduação por quase 15 anos. 12 anos, para ser específico ali, ó. Todo final de semana. Tem um monte de gente que foi meu aluno. Esse era o meio de divulgação. Hoje não. Hoje a gente tem uma mídia social muito dinâmica. Ah, mas eu não tenho muitos seguidores. O que tem isso? O que está ali é seu público. Crie formas de mostrar que você é importante. Porque um mostra para o outro. Gente, olha essa pessoa que eu sigo, olha isso. Se faça interessante, sem desespero. Se é aquela coisa de ter que colocar algo, ter que postar algo, aí fica chato. Não bota na mão de agência que vai fazer de qualquer jeito, tem que ser seu, sair daqui, ó. Eu tenho esse mundaréu de gente e sou eu que faço tudo. Todas as minhas postagens, qualquer resposta. Um dia eu fui lá, pus um coraçãozinho, fui eu. Eu faço isso. Por quê? Porque eu percebi que, pra mim, não dá certo. Eu perco a essência se alguém escrever por mim. Porque quem me lê, quem me acompanha, sabe a minha forma de escrever. Sabe que eu sou passional, que ao mesmo tempo que eu sou romântico na escrita, eu sou técnico na escrita, eu sou científico na escrita. Então eu faço uma miscelânea de um monte de coisa que dá o que vocês veem. Entende? Então, isso é nosso, isso é meu. É seu. É a sua forma, a sua identidade. O que é a sua prática? Você vai trabalhar em consultório, você vai fazer uma consultoria, independente do que você vai fazer. Quais são os seus contatos? Você é uma pessoa bem relacionada? Isso que vocês estão fazendo aqui agora é muito importante. Se relacionar, conhecer as pessoas, saber quem é quem. Vocês vão sair daqui, vocês não vão só ver produto. Ah, deixa eu ver o lançamento. Para com isso. Vocês veem na internet. Vocês não precisam vir na feira só para ver coisinha assim. Vocês vêm na feira para conversar, para saber quem é quem. Quem é o fulano? Quem é da equipe de pesquisa e desenvolvimento dessa empresa? Quem é do marketing? Posso conhecer? Como vocês fazem isso? Como vocês fazem aquilo? Eu sou fulano. Se um dia você precisar de alguma coisa, eu trabalho em tal lugar. Se apresenta, se faça presente. Não chega humildinho lá só olhando, não. Os estandes estão aqui para receber quem passa. Todo mundo que está aqui está preparado. Se a pessoa não está preparada para te receber, é porque ela tem que melhorar muito. Então, os estandes estão preparados para receber vocês. Então, se apresente, pergunte quem é, veja o que vocês têm interesse. Isso é importante. Muito mais do que saber qual é o lançamento e postar o produto novo. Feira, congresso, evento, é para vocês fazerem relação entre vocês, entre profissionais, entre pessoas comuns, nos estandes. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. Eu conheço todo mundo desse mercado. Todo mundo. Porque aos poucos eu fui me fazendo presente. Eu fui atrás. Ninguém me conhecia lá atrás. Eu fui atrás. Ó, sou fulano de tal.
Sou não sei o quê. Ontem eu estava conversando com um amigo que já trabalha comigo há muitos anos desse mercado. Aí ele falou assim: peguei o Luciano na safra baixa. Peguei o Luciano na safra baixa. Nossa, ele topava tudo. Agora, coisa mais difícil. Não é coisa mais difícil, falta, não vou falar que é a palavra tempo, mas às vezes eu não quero. Hoje eu posso falar não. Hoje eu falo muito mais não do que sim. Entende? Aí as meninas da feira falaram pra mim: a primeira vez que você vem dar palestra, a gente não conseguiu. Eu falei: porque sempre tem a hora certa. Era hoje que era pra eu ouvir. Então, se tudo tem hora certa. Sem desespero, cavalo arriado passa um monte de vezes, viu? Se o cavalo arriado passou e você não pegou, porque não era pra você. Outro ponto importante. O que eu vou trabalhar? Meu projeto. O que eu vou desenvolver? Qual que é o marketing que eu vou trabalhar em cima daquilo? Será que eu sei ouvir o meu cliente? Independente do que você faça, escuta. Quando eu fui lá e vendia picolé mais que todo mundo, que eu fui lá e fiz negócio do saquinho, o que eu fiz? Observei, escutei. O que eu faço hoje? Observo e escuto. Tudo. Fala pouco. Fala pouco. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, não é isso? Fala pouco. Escuta. Escuta o que as pessoas têm. Não fica no desespero de se mostrar. Se faça presente, sem desespero. E você vai conquistar algo importante, que é a confiança. A confiança de quem está aí. Se você não confiasse em mim, você não estaria nessa palestra agora. Algum vínculo comigo você tem. Algum vínculo de confiança, qualquer coisa eu fiz para conquistar você para estar aqui agora. Não, você estaria aí, curtindo a feira. E você sabe que eu estou aqui, que eu sou uma pessoa idônea, que eu vou dividir tudo que eu puder e que vocês vão sair com algo, pelo menos eu vou cutucar. Porque eu falo que a minha palestra, meu intuito é cutucar lá as feridinhas que estão escondidinhas, sabe? Coisa que a gente vai jogando para debaixo do tapete. Sabe o quartinho da bagunça? Você vai jogando um monte de coisa pro quartinho da bagunça. Ninguém vem aqui mesmo? Cuidado. Bom, aqui coloquei algumas coisas só para vocês entenderem o que eu penso, né, da reunião de coisas que a gente faz quando a gente pensa em empreendedorismo dentro da nossa área. Como que eu vou divulgar meu trabalho? Sabe que eu estou criando um link, por exemplo, para direcionar para o WhatsApp quando eu tiver aquele primeiro contato com aquela pessoa? Eu não posso perder um contato. Um contato é algo muito valioso. Muito valioso. Seguidor não é contato. É muito diferente. Então, quais são as ferramentas que você tem para estabelecer contato com quem é teu público? Se você trabalha num consultório, se você faz uma consulta online, o que você oferece de diferente? Qual é a experiência que você está gerando com o seu trabalho? Aqui, quando você vai num stand bonito, você entra no stand lindo, não é uma experiência? Quando você entra na feira, que eu olhei, que você vê aquele painel grandão, que você vê aquela coisa, ali começa a experiência. Você fala: caramba, que feira linda. Ali começa a experiência. Eu, por exemplo, na minha clínica, a gente pensa em cada detalhe da experiência que a gente vai gerar. Desde o cadastro lá embaixo, até a aromaterapia que a gente usa para o paciente sempre lembrar do cheiro, a música que toca, o tom de luz, a madeira que está ali atrás, não sei da onde, a cor do sofá, o que a gente serve para comer, o que a gente serve para beber, o que minhas funcionárias conversam, meus parceiros conversam, até chegar em nós, profissionais que estamos lá, cada um dentro da sua sala. E eu tenho que garantir uma consulta boa, porque senão vira firula. Um carnaval todo, uma lindeza toda, e quando chega a consulta é uma porcaria. E eu tenho que aguentar ali, levantei a bandeira da experiência, então minha consulta tem que ser uma experiência. E porque eu sei entregar, eu sei que eu entrego, e principalmente eu sei o que aquela pessoa quer. Deixa ela falar para você saber o que ela quer. Se você fica perguntando demais no início e fica interrompendo, você não vai saber o que ela quer. Deixa ela falar. Deixa ela falar, deixa à vontade. Vamos tomar um chá? Isso eu nunca vi na minha vida. Tá sentado, vamos tomar um chá? Faça um chá, começa a conversar, contar alguma coisa minha. Começa assim, a pessoa vai ficando à vontade, muda até o jeito de sentar na cadeira, porque acha que vai lá falar comigo e eu vou ficar... Não, fica à vontade. A pessoa sai falando: nossa, fiquei tão à vontade aqui. Pronto, ganhei. É isso que eu quero. Porque aí a gente vai ter o que a gente realmente precisa de retorno. O que a gente precisa daquela pessoa. E fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Tá? Enquanto eu tô aqui, as coisas têm que rolarem.
E nem tudo é dinheiro. Tem muita coisa que a gente faz que a gente não ganha R$ 1, mas que vai monetizar muito mais lá na frente. Então não pense o tempo inteiro, não fica fazendo conta que não faz sentido. Aí vocês vão perceber o quanto vai fazer diferença no que vocês estão fazendo. Nós estamos numa feira. Vocês estão atentos a tudo que está aí. Então, passa nos estandes, conhece, reconhece. E aí, eu tenho alguns pontos que eu penso, toda vez, eu como consultor, sou consultor da indústria há mais de 20 anos, meu mestrado, meu doutorado, nunca foi na nutrição. Eu fiz nutrição de graduação, mas mestrado, doutorado, pós-doutorado foi na ciência de alimentos. Então, eu sempre trabalhei com a parte química dos alimentos, porque eu queria aprender a formular direito. A verdade era essa. Eu queria fazer lá atrás, quando eu fiz mestrado, eu queria fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu não fiz mestrado para ser professor. Na época eu queria. Assim que eu comecei, eu falei, não vou durar muito aqui não. Esse ambiente não é para mim. Fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque eu queria aprender muito, muito, muito com os melhores e saber como é que as coisas aconteciam. Quando eu fui fazer pós-doc nos Estados Unidos, eu falei, agora eu estou vendo como a ciência vai rápido. Eu estudei dentro de um laboratório onde eu estudava fitoquímico, trabalhava com câncer, as coisas muito dinâmicas. E lá, a gente tinha uma disciplina que quem faz pós-doc não é aluno, é staff. Então eu era como se fosse um funcionário. Eu tinha que hora para cumprir, eu tinha que fazer pesquisa lá dentro sob supervisão do meu orientador. E aí, tudo era muito maravilhoso no sentido de como que era organizado, só que você cuida da sua vida, você faz seu projeto. E tinha disciplinas que a gente tinha que ajudar, dar aula. Imagina, eu nem falava inglês direito, tinha que dar aula. Quase morria, treinava 50 mil vezes. Porque o meu bloqueio era que eu não falava inglês direito. Não era o conteúdo. Eu falava, o povo vai achar que eu sou um babaca. Porque eu vou ficar lá nervoso. Só que eu estava nervoso, não era porque eu tinha que ensinar. Era que eu ia falar tudo errado o inglês. Aí eu treinava até a transição do slide. Falava pro povo assim, não é para me interromper, só vai me perguntar quando eu acabar. Porque se parasse, eu ia perder o fio da meada. Olha isso. Mas com o tempo aprendi, graças a Deus. Tinha uma disciplina que no final a gente tinha que entregar um produto. Era isso. Era uma disciplina de química, de formulação, no final você tinha que entregar um produto. E eu descobri que grande parte dos produtos que a gente vê, eles saíam disso. Que aquele laboratório que eu estava era responsável por muitos produtos que muita gente consumia nos Estados Unidos. Eu falei, meu Deus, que incrível. É isso que eu quero. Só que onde eu trabalhava na Universidade Federal, eu falei, eu não vou fazer isso aqui, eu falei, diferente. Eu vou fazer para todo mundo de uma outra forma, pedir exoneração, então eu faço o que eu faço hoje. Então muita coisa que vocês veem aí, de alguma forma eu participei, dentro dos parceiros que vocês sabem que eu tenho, então eu participo muito de discussões, se eu não estou ali formulando, eu estou discutindo, eu estou revisando, e eu tenho isso aqui comigo na cabeça. Qual que é o custo-benefício? Vale a pena pagar por esse produto? Eu pagaria por isso? Eu pagaria por esse produto? Esse produto tem uma composição realmente clean label? Será que eu posso aplicar? Será que eu posso dar meu nome? Será que eu posso dar minha assinatura para algo que realmente... Será que isso é clean label? Até que ponto eu consigo? Porque às vezes a gente não consegue. Tem muita coisa que a gente não consegue fazer 100% clean label. Qual é um exemplo? Barrinha. Não existe nenhuma barrinha 100% clean label. Sabe por quê? Porque um ingrediente ou outro, ou alguma fibra que pode causar um pouquinho de distensão, ou algum hidrocoloide, alguma coisa vai estar ali que é agente de corpo, que às vezes que em grande quantidade pode causar um certo desconforto. Ou é assim ou não é. Não dá para tirar açúcar, leite, glúten, isso é uma coisa maravilhosa. Não dá. Tem coisa que não dá. Então às vezes eu vejo as pessoas revisando uma barrinha, eu falo, nossa, essa pessoa não tem noção de formulação, se tivesse não falava isso. Porque tem coisa que não dá. E ponto, a gente chega até o melhor que a gente pode chegar, que seja palatável. Até dá. Só que vai ser tão ruim que ninguém vai comer. Aí perde o sentido total. Não é verdade? Tem coisa assim. Se jogar na parede, quebra a parede. Entendeu? De tão ruim que é. Tem coisa assim. Personalização. Não é só na manipulação que a gente personaliza. A gente personaliza quando a gente faz um produto que está lá na gôndola da loja de produto natural. A gente faz uma coisa para o profissional, para a pessoa usar de forma personalizada. Quando eu vou lá e coloco 4 coisas diferentes, sem misturar tudo junto, e falo, ó, você vai usar isso aqui, ensina na rede social, a pessoa compra 5 coisas e ela vai fazer
da forma com que ela vai aprendendo para ela, e não tudo igual. Essa história de querer colocar tudo numa coisa só é coisa do passado. Eu fico pensando, quando que as pessoas vão acordar? As pessoas são muito diferentes, as necessidades são muito diferentes. Tem gente que vai super bem com cafeína, tem gente que não vai, tem gente que vai super bem com ashwagandha, tem gente que não vai, tem gente que rhodiola é maravilhoso, cortisol é uma catástrofe, creatina faz bem para um... Entendem? Então a gente tem que fazer o máximo possível para a pessoa fazer a própria alquimia. E nós somos os multiplicadores dessa alquimia. O erro não está em você fazer algo mirabolante. O acerto não está em você fazer algo mirabolante, que tem tudo que você precisa. Não, porque a gente é completamente diferente. Ela pode ter um DNA mais caçador, ela mais coletor e ela mais agricultor. Ela vai morrer de fome a cada 3 horas. Se você falar para ela, você fica fazendo jejum, ela vai morrer. E ela que é caçadora, vai fazer assim, ó, café da manhã eu nem ligo com isso. Nem gosto de café da manhã, eu gosto de fazer 2 refeições por dia. Ótimo, caçadora. Eu tenho que fazer uma coisa para ela. Se eu faço tudo igual, não vai servir para nenhuma das 3. Vocês entendem? E aí, acaba atrapalhando tudo. Então, o que eu estou fazendo? Será que a gente está personalizando? Personalização não é só manipulação. Tentar unir o útil ao agradável. Doses que realmente tragam benefício. Sem fazer overdoses de nada, de grandes quantidades. E pesquisar. Saber o que as pessoas querem, saber o que a ciência traz de informação, saber o que tem de matéria-prima, conhecer as feiras, conhecer produtos acabados, conhecer ingredientes. Isso vai fazer total diferença. Aí você pega curiosidade. Curiosidade. Deixa eu ver, vamos ver uma coisa na internet. O que está rolando? Pesquisa mostra que 80% dos brasileiros buscam alimentação saudável. Ótimo, estamos aqui para isso. Conte comigo, hashtag tamo junto. Venda de alimento saudável bate 100 bilhões em 2020, em meio à pandemia. Por quê? Olha o desespero das pessoas em serem saudáveis. Pessoal de câmera, eu estou atrapalhando vocês ficando aqui? Olha o desespero. Em meio à pandemia, 100 bilhões. Por quê? As pessoas viram que ou ela vai se tornar saudável ou não tem outro caminho. Ponto. Então a pandemia, infelizmente, veio como um chacoalhão. E muita gente hoje pensa diferente a respeito da própria saúde, das próprias escolhas. E aí eu tenho algumas reflexões, só para a gente pensar aqui. 39% dos consumidores buscam informação com o clínico geral. 31% com nutricionista. E para escolher uma marca, 33% com clínico e 30% com farmacêutico. Ou seja, é aquele que estabelece confiança. Quem é que tem mais autoridade, que mostra mais autoridade ali? Isso é importante, porque isso influencia na escolha. A gente vive um ambiente de muita desconfiança. Será que a pessoa que está mostrando isso usa isso mesmo? Não é verdade? Será que a Xuxa usa Monange? A gente já não ficava lá atrás? Já não pensava isso? E a pessoa está mostrando, pô, será que ele usa isso mesmo? Será que isso é bom? A gente está desconfiado, todo mundo está desconfiado. A gente sabe por quê isso tudo. 59% dos lares brasileiros possuíam pelo menos uma pessoa consumindo alimentos saudáveis. E aí, pensa, guerreira, né? Porque ser saudável no modo de gente que não é. 85% utiliza suplementos buscando algum benefício. 69% associado com atividade física. Então não é só para quem faz atividade física. As pessoas estão mais espertas. Porque lá atrás era diferente. A pessoa usava uma massa, lembra uma massa que a gente comprava na farmácia, na caixinha, para ganhar massa muscular e uma albumina. Era isso 20 anos atrás. As pessoas pensavam no suplemento para isso. Hoje não. Hoje o suplemento é complemento. Então está complementando a nossa rotina. Suplemento deixou de ser suplemento faz tempo. Ele é um complemento. E é esse complemento que a gente coloca na nossa rotina todo dia. Quem aqui não consome um complemento que seja? Não tem. Difícil. Nem que seja a cúrcuma, nem que seja um gengibre, que eu amo tanto. Aproximadamente 2,5 milhões de pessoas consomem suplementos alimentares no Brasil. Isso é um número grande, mas muito pequeno frente à nossa população. Olha o mercado gigante que a gente tem para movimentar. Olha o oceano azul. Por isso que o Brasil está na mira de muitas empresas, está na mira de muita coisa, pelos nossos interesses e pelo potencial que o nosso país tem. Mais alguns dados que eu trouxe aqui para vocês. 40% dos brasileiros consomem suplementos para diminuir cansaço. Olha isso. Olha para que as pessoas querem suplemento hoje. Para diminuir cansaço. 21% para cuidar da pele, estética.
19% para emagrecimento, reposição de ferro. A gente sempre pensa, o povo quer mais coisa para emagrecimento. Não. As pessoas querem mais coisa para não ter fadiga, indisposição, falta de energia. A fadiga é o nosso novo desafio, o nosso novo velho desafio, o nosso velho novo desafio. Entende? O setor de produtos naturais movimenta 35 bilhões de dólares no país por ano e é o quarto mercado do mundo. A gente tem que estar nesse mercado. E aí vocês veem, o que vende mais? Vitamina C. Imagina, o que vende mais? Vitamina C, e ruim ainda. Que você sabe que vitamina C é essa. Então, olha o nosso desafio. Meu sonho é ter outras coisas aqui nessas colunas. Tem umas colunas com gengibre, outras com cúrcuma, enfim, sonhos. Vamos entender um pouquinho aqui. Quem não lembra disso, só para me situar, que horas são? Quanto tempo a gente tem de palestra? Você sabe? Mais 8 minutos? 18 minutos? 18 ou 8? 8 de palestra, 10 se quiser abrir para as perguntas do pessoal. Tá bom, ótimo. Quem não lembra disso aqui? Da avó fazendo tutano. Ficava fervendo o osso para extrair o colágeno, fazer gelatina. Alguém lembra disso? Gelatina caseira? Fazer sopa quando estava doente. Estava doente, fazia sopa, caldo de osso. E aí, alguém está disposto a fazer um caldo de osso? Alguém está disposto a extrair colágeno? A gente tem pronto. Então hoje, a gente tem produtos prontos. Com praticidade, sabor, biodisponibilidade, fornecimento. Aí vem aquelas pessoas, detesta industrializado, muda de planeta. Não é? Eu sou contra industrializado, muda de planeta, de galáxia. Porque existe uma diferença muito grande do industrializado e industrializado. Poxa, um colágeno. Ou, vamos pegar uma proteína vegana, que é a coisa mais incrível que são as proteínas veganas de hoje. Incrível. Pensa 20 anos, que tragédia. Não era? Então, vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Vamos lembrar de algumas coisas. Lembra quando se tinha os primeiros colágenos lá atrás? Ou ainda alguns que existem fora do Brasil? Aqui no Brasil é difícil. É difícil. Porque nós somos muito exigentes. Não passa isso aqui, sucralose acesulfame K, numa formulação de colágeno. Eu não consumiria. Você consumiria? Eu não. Porque tem todas essas complicações. Vamos usar uma acesulfame K para poder fazer alteração da microbiota intestinal? Não. Para atrapalhar numa série de coisas. E aí, a gente vê hoje outro pensamento. Primeiro, não é arroz e feijão que a gente compra para matar fome. Então, quem compra algo desse nosso universo busca uma resposta. Se não faz diferença nenhuma, a pessoa para de usar. Então, tem que trazer o benefício que é proposto. Levantou a bandeira, tem que aguentar. Hoje a gente tem um colágeno. Gente, tudo que eu mostrar aqui, não vou mostrar marca. O intuito não é mostrar marca, não é mostrar produto, é trazer uma reflexão de rótulo, de conteúdo, tá bom? Então, se vocês olharem hoje, você pega um colágeno que os ingredientes são colágeno hidrolisado. Muito melhor do que ter isso, aquilo, porque a pessoa faz o que ela quiser. Se ela quiser bater com caju, se ela quiser bater com frutas vermelhas, se ela quiser bater com leite vegetal. Esse é o negócio. Não tem que dar um negócio pronto, engessado, porque ela vai enjoar e vai parar. Isso aqui ela vai usar pro resto da vida, mudando toda semana. E quem não usa fontes animais, o que mais tem são fontes vegetais. Vamos chegar aí. De inovação, né? Por exemplo, eu tenho hoje colágeno que são separados por tamanho, por massa molecular. Então são peptídeos, vários. Então são tecnologias patenteadas em que se conhece o tamanho do peptídeo. Então aquela história, colágeno não faz bem, colágeno é coisa lá de 30 anos atrás, quando não se sabia o que tinha. Hoje isso é balela. Então a gente sabe que esses peptídeos, eles têm um enorme benefício. Não é meu intuito falar de todos os benefícios aqui agora, porque o nosso foco na palestra não é esse, mas os benefícios são incríveis. Porque se conhece o tamanho da molécula, se conhece a forma com que vai trazer real benefício e o que a pessoa tem que ser de saudável para usufruir desse benefício. Porque não adianta comer um monte de bobagem e tomar colágeno achando que vai ficar maravilhoso. Uma proteína vegetal.
fora do Brasil. Peguei um rótulo comum. Veja isso. Olha a quantidade, olha a lista de ingredientes. É bem diferente das coisas que a gente usa. Aí você vai olhar, né? Por exemplo, tem açúcar de cana. Aqui no Brasil isso não cola. Se colocar açúcar na proteína, ninguém compra. Maltodextrina é uma outra forma de açúcar. Só porque é polímero. Então nós temos uma proteína vegetal no Brasil. Olha como muda a composição. Eu tenho muito orgulho do que a gente faz aqui nesse país. Muito orgulho. Você vai numa feira como essa, vai numa feira fora, as coisas, a forma com que a gente trata os ingredientes é muito diferente, porque nós somos exigentes. Tem coisa que não passa. Não basta não ter isso pra gente. A gente não pensa só no que tirou, mas no que está ali. Então olha a composição como muda. Maior biodisponibilidade, usa-se uma talmatina, um esteviol, sem acesulfame K, sem sucralose, coisas do tipo. Acrescenta-se aminoácidos. Olha ali para vocês verem. A comparação, vocês estão vendo, ó, RPI é Rice Protein Isolate, que é a proteína de arroz isolada comparada com Whey Protein Isolate, com proteína do soro de leite isolada. Então vocês veem que em termos de composição aminoácida já se chegou em algo muito compatível. E de biodisponibilidade também. Então essa coisa da proteína vegetal ser algo que é inferior também é coisa do passado. Porque tecnologicamente nós conseguimos trazer algo muito interessante. E muitas coisas que a gente identifica. A gente consegue identificar essas qualidades com selos, em rotulagens, que são selos importantes para a gente ficar atento. Mas não só no selo, na composição que faz parte daquilo ali. Então você pegar um whey protein antes, um concentrado, maltodextrina, goma xantana, aromatizante, acesulfame, sucralose. Isso aqui eu vou falar para vocês, não era, é ainda em muitos wheys que a gente vê fora do país. Muitos. E aí a gente vê um whey, esse aqui, um outro exemplo, fora, que a gente vê facilmente fora, e a gente vê o nosso, é muito diferente. Proteína isolada, cacau, um edulcorante eritritol, um glicosídeo esteviol, aroma natural. Então os espessantes que se usa são espessantes que são pensados. Então não é só para colocar para engrossar, para espessar, igual se pensava antes. Barrinha proteica. Lembra das barrinhas proteicas de antes? Meu Cristo. Ainda tem muita coisa trash, tá? Não é só no passado, não. Ainda tem. Trash em que sentido? Ingredientes. E barrinha é difícil fazer, mas também não precisa avacalhar tanto, né? Aí vocês veem uma composição que é um pouco mais complicada. Hoje a gente tem barrinhas que são muito mais saudáveis. Então, por exemplo, em que se usa farinha de amêndoas, creme de avelã sem açúcar, a gente consegue fazer algo low carb, enriquecer com vitamina E, colocar uma polidextrose, ao invés de colocar uma glicose, usar uma goma cássia, ao invés de usar uma outra goma que pode causar tanto distensão, um peptídeo de colágeno, uma coleção de peptídeos de colágeno como fonte proteica, usar como fonte de gordura triglicéridos de cadeia média, e não aquelas gorduras horríveis que se usava antes, gorduras hidrogenadas e coisas mais. Usar um esteviol, um esteviosídeo, uma estévia como adoçante. Olha como as coisas mudaram. Olha como a gente está num momento totalmente diferente. Olha uma granola, em que se tinha aveia, o segundo ingrediente era açúcar. E granola é essa que o segundo ingrediente é açúcar? Para mim isso é açúcar melhorado, entendeu? Aí a gente vê, olha a diferença. Quando você tem, começa com coco, amêndoa, e tem vários. Esse aqui é um exemplo que eu peguei na internet. Tem mais um monte. Mas eu não quero granola que tenha eritritol. Pega com açúcar, vai ter um açúcar de coco, numa quantidade razoável. Mas é açúcar, não tem problema, vai estar lá no fundo da lista de ingredientes. Se ele tiver no segundo ou no terceiro, pula fora. Mas se ele tiver no fundo, qual o problema de consumir um pouquinho de açúcar? Não vejo problema. Não é verdade? Não vai comer 1 quilo. Vai comer uma quantidade pequena em cima daquilo que você vai usar. Você pega um molho shoyu. Coisa mais trash que tem do molho shoyu convencional. Aí você vê, hoje a primeira vez que eu vi o Coco Aminos, que era um shoyu, aquele extrato de coco fora do Brasil, faz tempo, logo que lançaram eu fiquei impressionado, porque meu sonho era ter algo que tivesse essas características. Hoje a gente tem várias marcas, vários fornecedores, para a gente substituir algo que não é nem um pouco interessante.
cheio de glutamato monossódico, corante calamelo tipo 3. Tô fora, vai todo mundo levar o shoyu na bolsa, né, quando for no japonês. E hoje a gente tem, né, um shoyu, que não é shoyu, que é um extrato de coco, em que você tem seiva de coco e sal marinho. Isso é maravilhoso. Ômega. Lembra dos vidros transparentes, com metal tóxico, mistura de óleo, que a gente não sabia nem o que tinha ali dentro? Hoje a gente é chato. Selos, garantia de qualidade, livre de metal, como mercúrio, vidro escuro. Isso é realidade, tão bom falar isso. Multivitamínico, aqui é um show de horrores. Aqui é um show de horrores. E aqueles que vocês viram lá naquela coluna, a maioria são por causa dos polivitamínicos, que são muito vendidos. As pessoas associam polivitamínico com muita saúde, com disposição, com diminuição de fadiga, com melhora de performance cognitiva. Mas não é assim. E olha isso, que horror. E aí a gente vê algo em que se pensa na forma do nutriente, formas queladas de magnésio, uma vitamina C revestida para evitar desconforto gástrico, um mix de tocoferóis, vitaminas do complexo B de forma ativa e não cobalamina. Isso é uma metilcobalamina. Não folato, isso é um metilfolato. Formas. Multivitamínico infantil, que a gente tem como ingrediente, primeiro, xarope de glicose. Olha isso. E a gente vai, investiga um pouquinho mais, a gente já começa a ver composições um pouco diferentes. Essa aqui também não é um pouco, nem um pouco interessante, porque vocês vê carbonato de cálcio, menor disponibilidade, sorbitol, coisas que não vão trazer benefícios. E aí a gente vê opções, por exemplo, de multivitamínicos à base de frutas e legumes. Isso é fora do Brasil. Isso é um polivitamínico fora. Que se olha a composição linda. Que usa, por exemplo, extrato de cenoura, casca de limão, para se extrair os benefícios. Sem usar na forma de sais, que trazem tanto desconforto e tão baixa biodisponibilidade. E aí a gente encontra em produtos nacionais esse tipo de qualidade. E por que o Brasil se destaca? Primeiro, riqueza. A gente tem o que ninguém tem. A gente tem o que todo mundo está de olho. A Anvisa é exigente demais. Demais. Difícil passar alguma coisa se não tiver dentro de todos os requisitos. Empresa de qualidade, profissionais capacitados. Os nossos profissionais são muito capacitados. O que a gente faz como profissional, ninguém no mundo faz. Aqui, só para vocês terem uma ideia, o quanto o caminho até você ter aquele produto pronto, com liberação para ser comercializado, é um caminho longo, de muitas exigências. E a gente tem que valorizar o que é nosso. A gente está nesse momento, porque se a gente não valorizar, o outro vai valorizar. Própolis. 12 anos atrás, estava eu lá no Japão, dando a maior palestra que eu já fiz na minha vida, gigantesca, sobre própolis para os japoneses. Nunca fui tão recebido na minha vida. Parecia que eu era o rei Charles, o rei do própolis. Fui lá para dar palestra de própolis, de ela é real, na 1h30 falando para eles de própolis. Olha o quanto valorizam. E aí um japonês falou assim, nossa, deve ser bom morar no Brasil, né? Todo mundo deve tomar própolis. Eu falei, não é bem assim. Hoje mais, né? Depois da pandemia. Mas eu lembro que eu vi própolis a mais de $100 sendo vendido lá. E aqui vendia-se a 15, 20 reais. O Camu Camu, o que eu vejo de produto lá fora, usando Camu Camu, peguei exemplos, porque a gente não tem tempo para discutir todos os ingredientes que eu gostaria de discutir. A espirulina da Amazônia, a gente tem espirulina da Amazônia. Então são coisas que são nossas. São produzidas aqui. Em que se tem toda uma preocupação ambiental. De novo, o intuito é zero fazer propaganda de qualquer coisa, mas mostrar a nossa riqueza. A gente tem coisas que, se a gente não prestar atenção, outros prestam. O que é isso? Produtos que são vendidos lá no Whole Foods, lá nos Estados Unidos, lá fora. Olha os ingredientes. A gente às vezes fica preocupado demais em querer ficar copiando ou querer fazer algo que seja mirabolante, sendo que às vezes as coisas mais simples são aquelas que vão fazer diferença. E priorizar a biodisponibilidade é um passo muito importante para a gente trabalhar. Que é, por exemplo, não basta ser só coenzima Q10. É revestida? Qual a forma de apresentação dessa coenzima? Uma quercetina. É uma quercetina que tem um revestimento diferente? Essa cúrcuma. A cúrcuma é incrível, mas ela pode ser melhorada? Eu posso trabalhar
benefícios. Eu posso fazer uma nanoemulsão, micela, lipossoma, conjugados poliméricos, nanopartícula, tudo quem faz é a gente. Então, olha o quanto a gente pode empreender dentro do nosso mercado. Está aberto, é um oceano azul. Agora que as coisas vão começar a acontecer. Isso que vocês estão vendo ali fora, ó, é pequeno perto do que espera. É um mercado gigante. A gente tem que parar de ficar um copiando o outro e trazer mais inovação, trazer coisas. E se vocês andarem aqui, vocês vão ver a quantidade de inovação que tem aqui, ó. Um monte de coisa nova, linda. Explora isso que a gente tem. Vai de stand em stand, explora o que tem ali, pergunta como foi feito. Existe um empenho muito grande, um capricho muito grande de todo mundo que está fazendo. Eu conheço as empresas. Muitas vezes é ali, ó, na maioria das vezes, suado para chegar até o que vocês estão vendo hoje. Então vamos dar valor demais ao que a gente está fazendo, que a gente está fazendo muito bonito. Opa, deixa eu voltar, se eu terminar. Por exemplo, formas de aumentar a bioeficiência, né? Você associar, por exemplo, com uma piperina, coisa que a gente já está acostumado a fazer, mas que a gente tem que colocar mais na nossa rotina. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando disso para vocês, porque é a área que eu mais gosto de fazer, mas acho que eu cutuquei bastante do que eu queria, trazer reflexões importantes para vocês pensarem nisso como forma de empreender. Por isso que eu uni as duas formas. Seja humilde para aprender. A gente aprende aqui, ó, conversando. Não chega lá no stand, sou fulano de tal. Não, escuta o que tem para te ensinar. Meta, indicador de progresso. Principalmente indicador de progresso. A gente sabe que a gente não chega na meta porque a gente não sabe quais são os indicadores de progresso. Esse é o grande problema. Sonhe alto, com o pé no chão. Venda ensinando por quê. Há muito tempo que segurar o produto, tirar uma foto e colocar não vende. A gente só compra se a gente souber o porquê. Então você só vende quando você explica. Você tem que explicar exatamente o que tem ali, para que aquilo foi elaborado. Seja único e insubstituível. Você tem que criar isso. Você tem que imaginar que o que você fez, o que você criou é insubstituível. Tem que pensar. Porque você compra a ideia, você sabe da sua entrega e você pode ter certeza que isso vai impactar absurdamente. O caminho é longo e é degrau por degrau. Às vezes tem que voltar uns aí, viu? Mas eu digo que no final vale a pena. Não sei se vocês já estão no meu clube. Quem não tiver, eu convido vocês a entrar. Muito do que eu estou falando aqui eu trago, eu sou uma pessoa novidadeira. Então tudo eu ensino lá no clube. O clube ele existe para ensinar as pessoas a escolher, a ter um estilo de vida saudável. Vocês têm que saber o que está rolando. Porque eu coloco ali, está tudo ali. Tudo que eu estou fazendo aqui com vocês, eu ensino eles, ó. Pega isso, pega aquilo, vamos fazer isso, vamos por esse caminho, é assim que a gente faz, é assim que a gente mistura, é assim que a gente escolhe, tá ali. Então, se vocês não estão, entra, porque vale a pena. O investimento é muito baixo, vocês vão pagar R$37, ó, tô vendendo meu funil. Vocês vão pagar R$37 por mês para entrar no clube, é nada perto do que a gente oferece. E vamos pro meeting, né? Semana que vem. Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira? Sexta-feira, 1h10, eu tô fazendo exatamente a mesma coisa. Então, daqui uma semana tem um meeting de nutrição eficiente, vai ser lindo, maravilhoso, e eu conto com a presença de todos vocês. Eu quero muito que vocês conheçam, assistam as palestras, participem. Muitas pessoas que estão expondo aqui, muitas empresas também vão expor lá, e eu espero vocês na semana que vem, lá no meeting de nutrição eficiente. E deixa essa frase: conhecimento só existe quando é compartilhado. Assim aprendemos juntos, assim crescemos juntos, assim ganhamos todos. Eu posso garantir que isso acontece. Obrigado, todo mundo. Acho que eu terminei em tempo. Luciano, muito obrigada. Imagina. Vou perguntar aqui para o pessoal da produção se a gente tem tempo para abrir uma perguntinha. 5 minutinhos, então dá tempo sim. Então tem que ser perguntinha rápida. Você pergunta assim, Luciano, o que você acha da saudabilidade? Acabou. Quem quer perguntar, levanta a mão. A gente leva o microfone até vocês. Lá na ponta, tem um microfone fácil ali? A gente já chega com o microfone aí, só um segundinho. Quem que é? Que é o Vem meu? cá que eu coloco o microfone para você, é mais fácil do que esperar. Olá, boa tarde. Meu nome é Sibeli. Boa tarde.
te conheço, adoro suas postagens, o chá das 5, Tamo maravilhoso. E eu queria perguntar para você o quanto os orgânicos, a alimentação orgânica impacta na nossa vida. Porque muitas pessoas dizem que não faz muita diferença, mas a gente sabe que faz. Absurdamente. Obrigada. Vamos só pensar numa coisa. Tudo que rala para crescer, cresce melhor. Então imagina, pega uma fruta do cerrado, que está lá nas condições totalmente inóspitas e adversas. Você pegar uma nonácea. Todo mundo sabe que é um marolo, que é uma fruta que tem no Cerrado Mineiro. Depois vocês vão dar um Google, marolo. Tem uma quantidade incrível de fenólicos, simplesmente porque são metabólitos secundários. Então o orgânico, ele tem uma quantidade muito maior de metabólitos secundários, porque as condições de cultivo são muito diferentes quando se usa algo para ajudar. Então a planta ela tem que se defender. O metabólito secundário tem duas vias, chama via do ácido mevalônico e do chiquímico. Chiquímico e mevalônico. No final, produz os compostos fenólicos. Flavonoides, antraquinonas, tudo que a gente precisa, que a gente fala dos fitoquímicos. E a gente só consegue uma boa quantidade se a gente faz isso de forma orgânica. Porque a diferença é muito grande, não só no gosto, na cor, no cheiro, mas nas propriedades em geral que a gente... Eu trabalhei com isso. Meu pós-doc eu trabalhei com frutas da Amazônia, frutas do Cerrado e da Mata Atlântica. E a gente mostrava a diferença que era de outras convencionais, que eram muito famosas. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer uma análise e comparar com a maçã, meu orientador achou que eu tinha feito errado. De tão incrível que deu, sabe o quê? A jabuticaba, a grumichama. Frutas que às vezes brasileiros não sabem nem o que é, não sabem o que é uma grumichama. Enfim, faz muita diferença. Tamo junto. Mais uma pergunta? Firme lá no chá das 5, tá? Toda segunda-feira, 5 horas da tarde. Bota aí no despertador. Quem quer perguntar? Só levantar. Lá no canto de novo. Quem tá de cinza não pode perguntar, não. Aqui, ó. Doutor, você... Aqui. Levanta a mão. Desse lado aqui, ó. Opa, desculpa. Tudo bem? Primeiro, eu admiro muito você. Muito obrigado. Obrigada por todo o conteúdo que você disponibiliza gratuitamente pra gente no seu Instagram. Eu queria saber se você pudesse escolher um ou dois suplementos assim que você considera essencial hoje, né, pro nosso lifestyle, vamos dizer, das pessoas hoje em dia. Quais vocês escolheriam? Só 2? Assim, Magnésio e você cúrcuma. três, Rápido. 3. Magnésio, cúrcuma e gengibre. Tá ótimo. Pozinhos. Quer mais algum? Creatina. Quer mais outro? Uma fonte proteica, que salva. Pode ser vegetal, pode ser animal, pode ser um whey, pode ser um colágeno, pode ser uma proteína vegana. Salva. Beleza, vamos lá então. Acho que ficou 5. 5, né? Cúrcuma, gengibre, magnésio, creatina, uma creatina. fonte proteica. Pode ir para uma ilha deserta, que isso aí você vai ficar bem. Obrigada. Legal. Gente, a gente vai dar um intervalo muito rápido para começar a nossa maratona de dermatologia natural. Luciano, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. Palmas para o Luciano. Obrigado, gente.